tema que separei para essa oportunidade é Escreve a Visão. Escreve a Visão. Nós temos duas coisas assim, bem pertinentes, que são antagônicas ao mesmo tempo. O que a gente chama de alucinação. Eu estou pensando entre a alucinação e a visão. A alucinação é um distúrbio da mente, no qual uma pessoa esteja sofrendo de alguma psicose, alguma psicopatologia. Ela pode desenvolver esse processo alucinatório. A alucinação foge daquilo que é real, é fantasmagórica. Ela prejudica sensivelmente ou profundamente o poder da percepção e muitas vezes levando a pessoa a tomar atitudes que lhe sejam profundamente prejudiciais, uma vez que ela seja guiada por as suas alucinações. Se não só prejudica a si mesmo, mas certamente, por estar no estado alucinatório, ela pode também prejudicar muitas outras pessoas. Nesse sentido, então, a alucinação pode ser causada por algum distúrbio orgânico, ou psicológico, ou mesmo químico, que pode ser o processo de drogadição. No que diz respeito à visão, a gente pode entendê-la no aspecto, em primeiro lugar, aquele aspecto que seja literal. Estou falando do aspecto biológico. Meus olhos me permitem enxergar. A minha visão não está muito boa, eu não enxergo muito bem. Eu tenho que colocar algumas letras um pouco distantes, ou senão eu tenho que usar um par de óculos. Por isso eu escolhi uma versão aqui que seja de letras grandes. Ainda não me adaptei ainda a esse óculos ainda. Quase 40 anos vivendo sem óculos, depois 45 anos vivendo sem óculos. Como é que eu vou viver 3 anos com óculos? É difícil, né? Mas estou me esforçando, conseguindo ampliar aqui um pouco a letra. A visão, então, no sentido literal, é esse aspecto biológico, que nos dá a capacidade de enxergar as coisas que são materiais. O segundo aspecto é o aspecto semântico, que pode nos traduzir como uma capacidade que alguém tem para enxergar alguma coisa que está além do futuro. Nesse sentido estão os poetas, são aqueles que têm um poder de intuição tão grande que a gente pensa que muitas vezes eles beiram a loucura. São pessoas que são intuitivas, ou seja, não dependem da razão para enxergar alguma coisa, não dependem da emoção, do coração, não dependem dos sentidos para perceber ou enxergar alguma coisa. As pessoas que são intuitivas, elas têm a capacidade então de enxergar além. E nesse sentido eu encontro alguns personagens da história que expressam como um sonho, como Martin Luther King, que consegue vislumbrar uma sociedade em que todos possam ser iguais, independente da sua posição social, independente do seu poder econômico, independente da sua raça. Aquele homem era um visionário, enxergava muito além daquilo que é real. E aqui no Brasil, eu acho que JK foi um desses visionários. Levou a capital do país, tirou daquela bela cidade quase maravilhosa, que não está tão maravilhosa assim por causa da dengue e outras coisas também, mas conseguiu levar para um lugar que estava praticamente desabitado, floresta, a capital do país. Um grande visionário. Ele é um desses que tem essa capacidade de visão. Mas, entretanto, nós temos um outro aspecto que eu diria que é um aspecto espiritual. Nesse aspecto espiritual, a gente pode distinguir dois grupos distintos. Nós temos aquele grupo que tem essa capacidade intuitiva e que alguns vão chamar de médium. Aqueles que têm a percepção das coisas imateriais. Alguns exploram essas pessoas e querem levar para um ramo religioso que é completamente oposto à vontade e à direção de Deus. Mas por outro lado também, nós temos outras pessoas que eu diria que Deus, de forma mais especial,
ele dá essa capacidade dessas pessoas terem visão. Então, o meu conceito de visão espiritual, no aspecto bíblico, é uma capacitação especial que Deus dá a pessoas que Ele as faz especiais para que com dignidade e verdade absoluta e perseverança e com uma boa estratégia possam transmitir aos outros a sua mensagem. Essa é a minha tese. Visão espiritual é uma capacitação especial que Deus dá a pessoas, que Ele as faz especiais para que com dignidade e verdade absoluta, perseverança e boa estratégia possam transmitir aos outros a sua mensagem. Esse é o aspecto basicamente bíblico. E por que não olhar também como os nossos irmãos do passado tiveram essa capacidade de perceber a revelação de Deus, ou enxergar as coisas que só eles poderiam enxergar, uma vez que Deus tenha capacitado a eles para assim fazer. Para conhecer então como um servo de Deus deve comunicar as visões, revelações, ou mesmo propriamente dizendo, o conhecimento de Deus, nada melhor do que a gente ver como os profetas tratavam a visão dada por Deus. Para isso então eu quero que vocês abram então finalmente o livro de Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Abacuque, capítulo 2, de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, guardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. No início deste livro, no capítulo 1, a gente viu na semana passada, junto com o pastor Sidney e com os professores das classes, o profeta se coloca numa posição diante de Deus, numa atitude de clamor, e ele diz assim: até quando, Senhor? Até quando clamarei por socorro? Ele se coloca como um atalaia, um sentinela, alguém que está numa posição de vigia, ou seja, aquelas cidades antigas cercadas de muro, era uma das formas das próprias cidades antigas se protegerem. Eles colocavam no ponto mais alto do muro, que fosse uma torre, uma sentinela, um atalaia. Ele ficava num lugar estratégico. E assim diz o versículo de número 1 desse capítulo de número 2: tomarei a posição sobre o muro, o lugar mais alto, a torre. Como eu disse, esta é a posição estratégica que o sentinela deve estar. Essa é a posição estratégica, o lugar estratégico em que o vigia deve estar. O profeta então deve ser aquele que se coloca diante de Deus, mas não apenas voltado para Deus, mas também voltado para os homens, não dando as costas para o povo, mas em comunhão com Deus, voltado para Deus, que ele possa ouvir a visão, o conhecimento, a revelação de Deus e possa transmitir essa visão, o conhecimento de Deus para os homens. E eu vejo bem isso também nesse sentido, que esse é a posição do profeta, ou seja, aquele que tem a visão dada por Deus precisa estar no lugar certo e na posição correta para ouvir de Deus e comunicar aos homens a sua mensagem. Não basta apenas eu estar em comunhão com Deus, eu preciso
preciso estar em comunhão com Deus, no lugar certo, na posição correta. E vejo ao mesmo tempo também, assim, baseado nesse texto de Abacuque, e mais propriamente na posição do Velho Testamento, ele me dá a capacidade de olhar além. E esse texto me faz olhar lá para o Novo Testamento. E eu vejo esse texto que nós lemos no início do culto, no capítulo 2, versículo de número 9, de 1 de Pedro. Ele diz assim: vocês são uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja, portanto, na sua qualidade profética, é essa igreja que deve estar no lugar certo, numa posição correta. E qual é a posição correta da igreja? A posição correta da igreja é de anunciadora do Evangelho. É a posição em que ela deve estar sempre pronta para comunicar as verdades espirituais da palavra de Deus. Agora, qual é o lugar certo? Eu vejo esse aspecto pelo menos em dois aspectos, a igreja de Jesus. Primeiro aspecto, eu vejo o aspecto logístico. O aspecto logístico tem a ver com o local onde está essa igreja. Local, nós poderíamos dizer, colocando assim, o templo em que nós estamos reunidos. Essa igreja está localizada na Avenida 1º Machado, número 624. Está gravando, eu aproveitei e dei o endereço da igreja. Aqui no Marapé, em Santos. Ficou mais fácil ainda. Em segundo lugar, ou melhor, ainda dentro desse aspecto logístico, a igreja precisa estar no local estratégico. Para mim, essa tem sido uma das grandes dificuldades de eu ver a atuação da igreja nos dias de hoje. Eu vejo que às vezes existe muita irresponsabilidade da nossa parte quando a gente constrói templos. As pessoas dizem que o templo não é importante. Como não é importante o templo? Se o próprio Jesus entrou no templo e quebrou um monte de coisa e falou: a minha casa, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E a gente não valoriza tantas vezes esse lugar que é o templo do Senhor. É claro que você pode cultuar a Deus em tantos outros lugares, mas na maioria das vezes, pelas estatísticas que eu tenho acompanhado entre os alunos lá do Seminário Teológico Batista do Litoral, aproveitando também, a maioria das pessoas, quando tomaram uma decisão ao lado de Cristo, tomaram dentro de um templo, num culto de adoração. Eu posso fazer uma pesquisa aqui rapidamente. Quantos tomaram a decisão ao lado de Cristo dentro do templo? Levanta bem alto. Não dá nem para contar, na maioria de nós. Como não dizer que esse lugar não é um lugar importante? Eu lembro daquela irmã que chegou, contou a sua experiência de quando entregou sua vida a Jesus. Ela disse que foi numa igreja aqui, eu não vou dizer o nome dessa igreja. Estava lá em pé na porta, não era uma igreja evangélica, e de repente ela sentiu uma mão assim no ombro dela. Vocês já ouviram essa história aqui? Sentiu uma mão no ombro dela, e essa mão conduziu essa senhora até aqui dentro e colocou ela aqui na porta. Lembra-se dela, desse testemunho? Ela está sempre lá atrás, no último banco hoje. Geralmente ela vem à noite, eu não sei, não lembro o nome dela. Vocês sabem, viu? Dona Zezé. Como não é importante o local? E eu vejo, meus irmãos, eu fui secretário executivo da Associação Batista Litoral. Uma das grandes dificuldades era encontrar os templos da igreja. Onde estão os templos? Nos lugares mais difíceis. No lugar que as pessoas não sabem, é lá naquela rua sem saída, lá no finalzinho. Eu fui numa igreja aqui, numa cidade. Você pega a avenida principal, depois sai da avenida principal, entra numa rua sem asfalto e vai toda a vida, e entra no lado, entra no direito, só vê mato do lado, mato do outro lado, e vai mais ainda, depois entra numa rua sem saída que só tem mato, matagal, floresta, ali está a igreja. Meu Deus do céu, que irresponsabilidade, desculpe-me, mas é muita irresponsabilidade da nossa parte, falta de sabedoria, falta de estratégia, é o mais barato. Puxa vida.
Nós estamos com a coisa que é mais importante de todas as coisas, a instituição que é das mais importantes, fora a família, a igreja do Senhor Jesus, que precisa comunicar, precisa estar num lugar estratégico, sim. É como pegar uma lâmpada, diria Jesus, colocar embaixo da cama. Você não pode fazer isso. Você tem que colocar em lugar alto para iluminar todos, de forma bem visível. Mas graças a Deus alguns ainda usam com todo o esforço, né? Deus abençoou essa igreja e colocou essa igreja na avenida principal. Graças a Deus por esses irmãos que estiveram aqui no passado, que devem ter lutado muito para conseguir adquirir essa propriedade aqui, construir esse templo, e que tantos outros podem fazer a mesma coisa se persistirem, né, diante de Deus, usar de forma estratégica. No aspecto logístico, a igreja precisa estar num lugar estratégico, ideal para ser visto e precisa ter essa acessibilidade. No aspecto pessoal, sem dúvida alguma, a igreja tem a ver com pessoas, capacidades que Deus dá a cada uma pessoa. Sim, nesse sentido, a igreja precisa estar em todos os lugares, precisa estar nas escolas, precisa estar nos trabalhos, nos serviços, na repartição. A igreja precisa estar nas casas, sim, enquanto pessoas precisamos estar, mas ao mesmo tempo também eu olho esse aspecto pessoal e vejo que Deus também dá a missão a cada um de vocês. Deus dá uma posição a vocês, qual é a sua posição dentro da igreja? Quando eu falo da posição, eu vejo uma capacitação espiritual que Deus deu a cada um de nós. Em outras palavras, traduzindo em miúdos, significa qual é o dom que você tem, qual é o dom que o Espírito Santo Deus deu a você. Qual é essa capacidade sobrenatural? Sim, você a tem quando recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você tem uma posição, o Espírito Santo colocou você com uma posição dentro da igreja. Bem, você pode ser alguém que seja um missionário. Bem, se você é missionário, o que você está fazendo aí sentado no banco? Está no lugar errado. Tem a posição certa porque o Espírito Santo te deu essa posição, mas está no lugar errado, devia estar fazendo missões. Se você é professor, porque está passando anos e anos sentado no banco? Se Deus te deu a capacidade de lecionar, não abrem oportunidade para mim. Quem disse que tem que abrir oportunidade para você? Crie você as oportunidades. Se você tem essa vocação para o ensino das Escrituras Sagradas, certamente se você tiver essa disposição, Deus vai abrir campo para você estar atuando. Se você é pregador do Evangelho, não dá para ficar ouvindo o tempo todo, não dá mesmo. Se você é um pastor, ungido do Senhor para dirigir a igreja, não dá para ficar muito tempo sentado ouvindo. Você tem a posição certa que o Espírito Santo te deu, mas não será sentado no banco o tempo todo, ouvindo. Você não vai viver bem com essas coisas. Estar no lugar certo. O profeta precisa estar no lugar certo. A igreja precisa estar no lugar certo. O ungido do Senhor, a ungida do Senhor, que para mim todos vocês são ungidos do Senhor, porque tem o Espírito Santo, que tem uma capacitação especial da parte de Deus, para fazer a vontade de Deus. Qual é a sua posição no futebol? Você é goleiro, habilidoso no gol. Mas o que você está fazendo no meio de campo, rapaz? Está no lugar errado. Mas eu gosto de ficar, não, mas a tua posição é de goleiro. O teu time vai perder, rapaz. Quando você está no lugar errado, o teu time perde. A igreja perde. Entende isso? Por isso, tantas vezes a gente não vai mais além, porque existem pessoas que Deus deu a posição correta, mas estão nos lugares errados. A rede ministerial trabalha com uma frase assim: pessoa certa, no lugar certo, por uma razão certa. Quem tem a vocação, por exemplo, que tem o dom de serviço, quem tem o dom de socorro, tem que ser diácono. Entende? Muitas vezes a gente coloca a pessoa como diaconisa, o diácono, porque é muito antigo na igreja, nasceu na igreja, é velhinho, vamos dar a posição de diácono. Mas o homem às vezes não abre nem a mão para jogar peteca. Como vai ser socorrista se não ajuda ninguém? Como vai ajudar pessoas se relaciona muito mal com as outras pessoas? Está tudo errado. Por isso não vamos para frente muitas vezes. Aquele que tem a visão dada por Deus precisa estar no lugar certo, na posição correta, para ouvir de Deus e comunicar aos homens.
Qual é a sua posição? E onde você está? Está no lugar certo? Aquele que tem a visão de Deus, então, não é apenas esse que tem que estar no lugar certo, na posição correta, mas também é aquele que precisa ser claro e objetivo e disseminador. Ele precisa ser claro, segundo o que mostra o texto, precisa ser claro, objetivo e disseminador da mensagem. Versículo de número 2 diz assim: então o Senhor me respondeu: escreve claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. A versão da imprensa bíblica, Juerp, a versão dos melhores textos, grego e hebraico, ela traduz assim esse texto: escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem correndo passa. Em outras palavras, o que Deus está instruindo a Abacuque, como estamos estudando o Abacuque, nosso contemporâneo, o que Deus está dizendo em outras palavras, se fosse falar no dia de hoje, faça um outdoor, entende? A visão para quem correndo passa. Essas são as mensagens que temos hoje. Não sei de onde que veio essas ideias, mas certamente Abacuque já dizia isso, né? Já estaria nos mostrando isso há muitos séculos atrás. Entender a mensagem é uma coisa, transmiti-la com clareza e objetividade é uma outra coisa. Existem pessoas assim, que estudam, por exemplo, línguas. Conheci algumas pessoas assim, que estudam, por exemplo, inglês, e conseguem entender muito bem o inglês, mas fala, não consigo falar. Até entende que a pessoa está falando, mas não consegue falar. Muitas vezes na aprendizagem também se mostra assim: eu entendo a mensagem, eu compreendo a mensagem, mas meu poder de clareza, objetividade é tão fraco, tão frágil, que eu não consigo fazer isso bem. A visão que Deus dá a Abacuque é tão urgente e tão complexa em suas implicações, que deve ser comunicada então dessa forma: clareza, objetividade e sem complicações. Eu espero que eu não esteja sendo tão complicado assim, senão não seria nada didático, né, para esse momento. Mas a visão reveladora de Deus, que é tão amplamente importante, precisa ser escrita. Porque se ela é tão somente falada, o que acontece com as coisas que são faladas? Bem, dizem que o vento leva as palavras. E não só o vento pode levar as palavras, mas também as pessoas podem torcer mais facilmente aquilo que se está falando. Então, muitas vezes vem aquela brincadeira que se fazia no colégio, os professores faziam isso com a gente, aquela de telefone sem fio, lembra-se disso? Né? E conta um conto aqui, quando chega lá do outro lado, o conto já é outro conto há muito tempo. É a palavra falada. Então Deus fala para o profeta: escreve de forma clara, tão clara que até mesmo as pessoas que correndo possam ler e entendê-la. Eu penso que se Deus fosse falar nos dias de hoje ao profeta Abacuque, ele diria assim: grave claramente a visão, lance-a na mídia, para que possa ver e ouvir quem correndo passa. Ou seja, use todos os recursos disponíveis de tecnologia, da mídia, de comunicação, para que a mensagem do Senhor, que a visão do Senhor, a revelação do Senhor possa ser entendida e ouvida por maior número de pessoas possíveis. Nos anos 80, eu assisti a Caio Fábio, reverendo Caio Fábio, no Rio de Janeiro. Trabalhava numa instituição que tinha alguns auditórios, e ele alugava lá em segundas-feiras para aquele programa antigo chamado Paripense, bem antigo, dos anos 80, final dos anos 80. E uma das vezes que eu estava assistindo o Caio
naquele bom momento da sua história de vida, ele dizia assim: a igreja produz muitas coisas boas, mas que entretanto acaba se perdendo essas coisas que são muito boas, de maneira que só aqueles que estão ali conseguem ouvir alguma coisa. E se você perceber, que você cresce no meu, se você perceber também, se essas palavras fiquem tão somente faladas, quando chega na segunda-feira, o que foi que o pastor pregou no domingo de manhã? Né? Tem pessoas que pensam que tem memória fotográfica, né? E está fotografando tudo, Aí chega lá, vê que, né? Como é que é o nome? O chip, né? Chip que fala. A capacidade é tão pequena de armazenar, que só armazenou uns 3 pontos só, assim, de leve. Ou então, se ainda usa aquela mais antiga, né? Usa um filme, lembra do filme? Né? Quando chegou em casa ainda não tinha filme. Esqueci de tudo. Não é assim? Se chegar domingo que vem, então... Quem foi que pregou? Foi o Joel que pregou? Foi mesmo. A gente esquece das coisas muito facilmente, por isso o Senhor sabe disso. Então ele diz: escreve. Hoje nós temos mais do que escrever. Nós temos esses recursos todos que a tecnologia nos dá de informação. Por isso nós estamos escrevendo a mensagem. Então hoje nós estamos gravando a mensagem, para que a mensagem não só alcance a vocês aqui, mas que vocês possam rever essa mensagem, debater essa mensagem, e não somente a vocês, mas compartilhar com outras pessoas, e parar com aquela história: que bom se fulano estivesse aqui. A irmã diria que tem pessoas que assistem, participam no culto com uma pá, né? Você recebe a informação: que bom que fulano estivesse aqui. Então jogando assim lá para trás essas informações. Você não vai precisar fazer isso, né? Conversa com Rosângela. A maioria dos sermões que são pregados aqui são gravados em CD. Está gravando, irmão? Isso, está gravando. Que às vezes eles esquecem de fazer isso. Você pode compartilhar com tantas essas pessoas. Eu diria que nós precisamos, nos dias de hoje, sermos mais abacuquianos. Permitam-me esse neologismo. Abacuquiano. Está batendo um sinalzinho aí, está dizendo que meu tempo está terminando. O que é ser um abacuquiano? O abacuquiano é aquele que tem a visão de Deus. Ele registra essa visão de Deus com todos os recursos que tem, que seja de internet, que seja de simplesmente a gravação em câmera, que tenha ali no áudio também, que seja nas revistas, nos jornais, em livros, em todos os recursos. O que uma igreja precisa? A igreja de hoje precisa ser extremamente abacuquiana, ou seja, que pegue essa mensagem, registre essa mensagem, tudo aquilo que você tenha desenvolvido no seio da igreja, transmite a todos os outros. Eu tenho percebido que algumas vezes a gente tem conseguido ser assim. Nós temos, por exemplo, a cantata de Natal, que foi gravada pelo Carlos. Se você quiser tê-la, você pode ter, mesmo que você não tenha assistido, né? Eu acredito que Deus está fazendo alguma coisa assim, nesse sentido aqui conosco. A mensagem para quem correndo passa precisa ser ensinada, pregada assim de modo bem estratégico. Infelizmente, a maior produção e transmissão de visão tem sido feita por pessoas alucinadas. A maioria dos livros que temos na nossa língua, no que diz respeito à religiosidade, certamente não é no nosso, aquele que é baseado propriamente no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então você tem muitos alucinados que escrevem e influenciam muitas pessoas. A nossa produção é quase que mínima. Eu tenho plena certeza, meu irmão, minha irmã, o tempo que você tem de vida cristã, certamente você tem muitas experiências com Deus, mas muitas dessas experiências vai ficar com você, vai morrer com você. Será que ela precisa ficar somente com você e morrer com você? No mínimo, alguém no futuro vai se interessar por essas informações, mesmo que seja o seu neto, bisneto, tataraneto. Eu tive uma bisavó, então tem alguma coisa lá escrita.
de experiência que ela vivenciou, que ele vivenciou, do que Deus fez na vida dela, que fez na vida dele. E agora essa pessoa, bem lá no futuro, pode acessar e pode ser enriquecido com essa mensagem que Deus fez através da sua vida. Mas, no entanto, quando você morrem todas as suas experiências. Isso não é justo, isso não é bom, é perder muita coisa boa que pode edificar tantas vidas. Hoje você tem muitos recursos, pega lá um MP3, grava. Quando eu era pequenininho, lá em Barbacena, eu não conhecia Jesus, mas um dia passou lá um padre que tinha se convertido ao Senhor Jesus Cristo. Ele falou ao meu coração, grave essas coisas. Isso certamente alguém no futuro, se não agora, alguém no futuro vai ser abençoado com essas informações. Uma senhora me convidou para ir na casa dela. Aí fui lá. Pastor, de vez em quando eu faço alguma coisa assim, eu não mostro para ninguém não, mas dá uma olhada. Ela tinha uma música de fundo e uma poesia que ela estava falando. Falei, caramba, que coisa preciosa, que coisa linda. Ela tem uma voz assim de uma pessoa idosa, e fala profundamente, que coisa linda, minha irmã. Não pode ficar guardando essas coisas só contigo, tem que transmitir para outras pessoas. Eu aprendi no seminário que você só deveria pregar um sermão uma vez. Essa é a recomendação dos nossos professores, pelo menos que eu tive no passado. Então só pregue esse sermão uma vez. Depois eu vi a Jim Schwerner, há muitos anos atrás, e via que as pregações deles eram traduzidas para o português. Né? E como aquela pregação me abençoava quando eu via aos sábados de manhã. Eu pensava, mas essa pregação foi pregada no país tal, há tanto tempo atrás, já passou por tantas pessoas, e agora estou ouvindo essa mensagem e está me abençoando. Aí eu comecei a pensar no sermão como uma música. Certamente essa música que Rosângela e Michele cantaram foi cantada em outros lugares, mas certamente você foi abençoado com essa música, não foi? Foi. Escreve a mensagem, grave a mensagem com todos os recursos, que seja a mensagem em sua vida, e certamente Deus vai abençoar outras pessoas com aquilo que Ele tem feito em você. Mas para que isso aconteça e as pessoas possam receber de Deus a redenção, como era o objetivo de Deus ali para os israelitas, é necessário que essa capacitação que Deus dá a cada um de nós de desenvolver algum ministério seja vivenciada e de maneira que a gente possa também transmiti-lo. Para isso, esteja o servo de Deus no lugar e na posição correta que o Espírito Santo colocou na igreja, ouvindo de Deus e transmitindo aos homens o seu conhecimento. Sejamos mais claros, mais simples, mais objetivos, fazendo com que a mensagem possa ser autodissimuladora. Não dissimuladora, perdão. É o contrário, disseminadora. A mensagem precisa ser autodisseminadora, uma vez pregada, que ela possa produzir muitos e muitos frutos, para que a terra se enche do conhecimento do Senhor, ou da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E é muito interessante, muito legal, que esse versículo está no versículo 14. Olha só, do capítulo 12. Mas a terra se encherá do conhecimento do Senhor, ou melhor, aí está, da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E é muito interessante que esse versículo que Abacuque tem da parte de Deus está nesse contexto de que a gente precisa registrar a mensagem, gravar a mensagem, para que ela seja comunicada a muitas pessoas, em muitos lugares, e possam eles serem redimidos do poder das trevas, libertos do poder das trevas, e venham para a maravilhosa luz de Cristo. Escreva a vida, sua vida é mensagem de Deus para os outros.
escreva a visão, registre e grave com todos os recursos disponíveis. E dentro desses recursos disponíveis que tenho aqui, eu quero convidar a vocês para serem um pouco mais abacuquianos. Mostra para eles, por favor, como eu posso ser abacuquiano no dia de hoje. Olha lá, 2 pessoas. Esse é o... Ajuda ele, não. Não, esse daqui. Um pega de cada lado. Chega para cá e levanta bem alto, tá? Nós temos 10 faixas dessas. Quer dizer, cada um